Pronto. Bom dia a todos. Vamos então ler em Tito capítulo 3, versículos 12 a 15. Hoje nós vamos finalizar o livro de Tito e depois disso, até mesmo por sugestão de Stephanie e de todos que estavam ontem também, vamos estar explanando alguns cultos, alguns pontos separados, mas que está em falta dentro da igreja atual. Ontem nós discutimos uma boa discussão, na verdade foi uma discussão, foi uma conversa muito boa, né, sobre por que a igreja ela não atua como atuava na época da igreja primitiva. Quais são os pontos que mudaram e por que houve esta mudança. Então, de uma forma resumida, de uns pontos que mudaram porque tinham que mudar, né? Até a palavra nos explica isso, são alguns posicionamentos em relação aos dons, né? Que a gente conversou sobre isso. Porém, tem outros posicionamentos que mudaram, que não deveriam ter mudado, né? E que hoje atrapalha grandiosamente o desenvolvimento da igreja. E quais são esses pontos, né? Então, nós vamos estar vendo quatro, na verdade, desses pontos, que na verdade faz parte dos cultos de adoração da igreja, que modificam o nosso corpo, o nosso ser como cristão. Então nós vamos estar abrangindo esses 4 pontos, né? Cada domingo vamos tentar abranger tá certo? E com isso a gente já convida todos que possam, né? Estar compartilhando para que nós possamos ter um tempo maior e mais agradável em relação a tudo que está, né, acontecendo, tá certo? Então, é uma pretensão, um desejo também nosso, né, que fazer um culto, uma live, uma interação maior com outros pontos, né, que precisam ser tocados com a igreja toda. Como no momento a gente não pode fazer uma conferência, mas fazer meio que uma conferência através de rádio ou de internet, para podermos estudar um pouco mais como uma família a palavra de Deus. Mas hoje, nossa leitura base se encontra em Tito capítulo 3, versículos 12 a 15. A palavra do Senhor diz o seguinte: quando te enviar, eu estou lendo pela corrigida, viu? Quando te enviar Artemais ou Tíquico, procure vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprenderam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos, saudando-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos ama na fé. A graça esteja com todos vós. Amém. Bem, é um texto pequeno, mas no meio desse texto pequeno tem muita coisa que a gente deixa passar despercebido, achando que isso aqui é simplesmente uma saudação de finalização da carta a Tito. Lembrando que Tito foi uma carta bem específica,
uma carta pastoral, como gostam de dizer, mas é uma carta pastoral para Tito, porém, ao mesmo tempo, uma carta bem rigorosamente falando para a igreja onde Tito passava. Era meio que uma carta dizendo: esse homem eu coloco em nome de Cristo Jesus como autoridade dentro da igreja para fazer as modificações que precisam. Assim, uma forma bem grosseira de falar. Então, Tito, homem da fé, filho da fé de Paulo, ele recebe essa carta. E como é que o Senhor termina, ou como é que Paulo termina essa carta, e o que é que o Senhor, no final dessa carta, quer falar aos nossos corações? Bem, primeiro, ele começa no versículo 12, né? Quando eu lhe mandar o irmão, aí ele dá o nome, ou o irmão, ele dá dois irmãos, dizendo que o quê? Olha, eu estou aqui, estou com esses dois irmãos, e eu vou mandar eles para você, tá certo? Ou um ou outro eu mando. Faço possível para ir se encontrar comigo na cidade de Nicópolis. Então, a primeira coisa, ele diz: olha, eu vou mandar um desses dois, também eram provavelmente filhos da fé, mas eram homens de confiança também de Paulo, para glorificar a Deus e dar continuidade ao trabalho de Paulo, ou de Tito, na verdade, lá em Creta. E quando ele foi, quando um desses homens chegassem, ele pediu que Tito fosse se encontrar com Paulo. Olha, vá para a cidade de Nicópolis. A gente não vai olhar geograficamente onde é que fica essa cidade, porque não é interessante nesse momento. Mas era uma cidade que Paulo iria lá passar o inverno, e ele queria que Tito fosse lá se encontrar com ele, para que matar a saudade, ter comunhão com Tito, conversar com Tito, entender o que estava acontecendo na vida de Tito, e também para Tito poder, para Paulo também conversar um pouco, desabafar um pouco sobre a sua situação no que ele estava vivendo. Então, ter uma simples conversa de pai para filho, de irmão em Cristo Jesus. Em seguida, no versículo 13, ele diz: acompanha com muito cuidado Zenas e Apolo. E ele até dá um especificado aqui: doutor da lei. Zenas, doutor da lei. E Apolo, a gente sabe quem Apolos né? Então, Paulo não precisava especificar quem era Apolo, que também era um doutor na lei, um conhecedor da palavra, né? E que tinha um coração para servir ao Senhor. Por que ele fala isso, minha gente? Veja só como Paulo, ele coloca no final desse versículo: para que nada lhes faltem. Se a gente voltar lá para Atos, depois do capítulo 2, se não me engano, capítulo 7, Pedro com os apóstolos diz: separe para vós diáconos, para que cuidem dessa área, para que nós possamos cuidar das questões espirituais. Então Paulo deixa bem específico aqui: Zenas e Apolo eram homens que tinham a função de cuidar da questão espiritual, seja ela espiritual dentro da igreja, ou seja ela espiritual para levar a mensagem para os demais não cristãos que estavam fora da igreja. E para que eles pudessem ter essa liberdade de fazer isso, o que é que Paulo diz? Cuide bem deles para que não lhes faltem.
Não lhes faltem o quê? É óbvio que o que ele está dizendo aqui. Não lhes faltem dinheiro, no sentido que eles não passem fome, não é riquezas. Né? A igreja ela tem deturpado isso de uma forma, tristemente, dizendo que as lideranças espirituais da igreja precisam ter o carro de última geração, né? Tem que ter um salário digno. Eles usam até erradamente uma passagem, né? Que eles sejam dignos do seu salário, que é o digno de salário de uma pessoa que leva a palavra de Deus. Bem, primeiro, digno de salário dele é o que vem do Senhor, que é as bênçãos de Deus, a glória eterna. Primeiro ponto. Segundo ponto é justamente um digno de salário é o igual de Paulo, que tivesse as necessidades supridas, né? Como diz o famoso ditado, né? Casa, comida e roupa lavada. Para que a gente precisa de um carro de última geração? Se for específico um carro para a necessidade de chegar a determinadas localidades, e aí tem que ser um carro bom, o Senhor vai providenciar isso, né? Mas convenhamos que é suprir as necessidades. Então, o carro não é um luxo. O carro tem que ser também parte das necessidades. Para quê? Para que aquela pessoa ela possa cumprir com as suas obrigações perante o Senhor. E aí, a gente não falou sobre essa parte ontem, mas entra na discussão de ontem também. Por que hoje, né, está acontecendo, né, uns que pregam o evangelho estão morrendo de fome e tem outros que estão nadando em dinheiro. Outros estão indo para a internet fazer, às vezes, não todos, mas às vezes, falsas declarações para poder ganhar dinheiro, e outros na internet publicando o que estão fazendo, não para glorificar a Deus, mas para arrecadar recursos. Por quê? Porque volta aos princípios até que nós vamos estar conversando sobre a partir de semana que vem. Né? Mas volta ao princípio da comunhão um com os outros. De repartir, né, um dos versículos 44 de Atos. De repartir igual. Stephanie até brincando ontem, falando, né, que a igreja hoje ela não reparte, né? Mas assim como é que eu pego o meu salário, né, junto o meu salário numa conta com o Flávio e com o Jonathan, né? Aí eu e Flávio a gente começou a rir, né? Eu comecei a rir, digo, aí Flávio, vamos lá, né, Flávio? Stephanie vai ser engenheiro, então vai ganhar um bom dinheiro, né? Então a gente vai sair vitorioso nessa repartição, né? Mas brincadeiras à parte, irmãos, o que está acontecendo? Por que está, né, tudo isso? Não há essa repartição. Essa divisão, obrigado, Viviane. Essa divisão entre os irmãos. Essa partilha, né? Não é repartição, não. Repartição é outra coisa. Então, vamos olhar para isso. Né? Outra coisa, que tá a falta de cuidado, né, da liderança. Na verdade, primeiro, eles não são líderes. Zenas e Apolos não eram líderes. Muito menos presbíteros da igreja. Eles eram homens dados por Deus dons para servir a igreja. Duas coisas completamente diferentes, né? Eles não eram, aqui não diz que eles eram presbíteros. Zenas era um doutor da lei, ou seja, era algo que é alguém que estava a mandamento, né, a ordem de Cristo para trazer a palavra de Deus. Versículo 14. E a nós, aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas necessidades, para que não sejam infrutíferos. Minha gente, esse versículo aqui, se a gente ler
no estado que está aqui, a gente não vai conseguir entender com clareza o que ele está querendo dizer. Aí eu peguei aqui a nova linguagem de hoje, veja só o que ele coloca aqui. Que nossa gente aprendam a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em todo caso de necessidades, para que assim a vida da vossa gente seja útil. Primeiro ponto. Irmãos, será que nós estamos sabendo dividir bem o nosso tempo? Será que nós estamos separando bem o nosso tempo? Que tempo é esse? Bem, precisamos trabalhar, certo? Mas será que o nosso trabalho ele excede o nosso tempo para as outras coisas? O nosso tempo para a glória de Deus? Temos separado? Tem irmãos que, não precisamos mais seguir a lei. E realmente não precisamos seguir a lei. E por isso as pessoas têm colocado de lado, jogado para longe, o quê? Separar um momento para Deus. E, na verdade, quando Deus ele colocou no 10 mandamentos, o quarto mandamento, guardai o sábado, foi um tempo de glorificar a Deus, mas era uma preocupação com o nosso próprio corpo. Porque quando nós paramos para admirar a glória de Deus, o nosso corpo ele começa a recarregar as suas energias. E nós não temos feito mais isso. O dia tem 24 horas. Desse 24 horas, quanto tempo nós colocamos ele para o Senhor? Bem, se formos olhar, 24 dividido por 7 não é divisível. Mas 24 por 6 é. E 24 por 6, dividido por 6, são quantas horas? 6 vezes quanto dá 24? 4. Vamos dizer que a gente pega 8 horas para trabalho. Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? E desse tempo que a gente pega de trabalho, de 8 horas de trabalho por dia, quanto tempo desse a gente tem separado do Senhor? Será que a gente consegue separar 4 horas, 2 horas para o Senhor durante o dia? 4 horas mais 6 horas de descanso. Que na verdade hoje a sociedade não mais dorme. O corpo às vezes para, mas a mente ela não para mais. Porque nós não estamos mais conseguindo, e eu falo isso por experiência própria, depositar as coisas no Senhor. Tem dias que eu vou dormir pensando, e o devocional de amanhã? E a palavra de amanhã? E o que é que eu vou fazer? Aí tem horas que eu digo, Senhor, está nas tuas mãos. E aí eu apago. Mas tem dias que eu vou dormir pensando naquilo e não consigo dormir direito. A mente ela fica... E não é para ser assim, meus amados. Não é para ser assim. Então, nós não estamos dividindo corretamente o nosso tempo. Mas, além disso, por que a gente não está conseguindo compartilhar ou dividir corretamente o nosso tempo? Porque o nosso foco está errado. O nosso foco está errado. O que é que devemos aplicar? As boas obras. Isso quer dizer que eu não devo trabalhar? Devo. Mas dentro do trabalho, o que é que eu preciso fazer?
procurar fazer as boas obras. O que são as boas obras? Qual é o princípio das boas obras? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, veja só, temos que aplicar as nossas obras, temos que estar sempre procurando o benefício do próximo. Na verdade, o nosso foco hoje é no que é que eu posso lucrar, no que é que eu posso ganhar, no que é que eu posso ser melhor, no que é que eu posso ser, no que é que eu, né? É como diz antigamente, parece que o disco está quebrado, está arranhado e fica só naquela. O que é que eu. Nosso foco mudou, irmãos. Nosso foco mudou. Eu estava conversando até com o Felipe, ele estava falando, ele assistiu, como é o nome do filme? Os Meninos de Pijama Listrado, né? É isso, né, Vê? O Menino de Pijama Listrado. E ele disse, ô pai, eu não entendi. Ô pai, por que usufrui dos caras depois matam eles? Por que não mata logo? Eu digo, Felipe, a sociedade é desse jeito. Enquanto você é útil para mim, eu vou usufruir até a última gota. Depois eu te condeno, eu te sacrifício, eu te executo, eu te elimino. E a sociedade, ela está agindo dessa mesma forma. E a igreja está agindo dessa mesma forma. Dentro da sociedade. Mas o que é que Paulo diz? Que nós aprendemos a aplicar bem nas coisas necessárias. Para o quê? Para que sejamos frutíferos. Para que demos frutos. E esse fruto é para quem, meus amados? É para a nossa coroa celestial? É. Mas é também a nossa coroa, é para a glória e honra de quem? De Deus. É para que nós possamos dedicar as coroas que nós vamos receber para glorificar a Deus. Então, queridos amigos e irmãos, hoje, como é que estamos dividindo nosso tempo? Qual é o nosso foco hoje? Uma palavra que eu tenho pensado muito. Quais são as nossas prioridades na vida? O celular, a internet, nesses últimos tempos, tem sido mil maravilhas. Porém, temos usufruído, às vezes, erradamente dele. Então, temos que tomar cuidado. Temos que estar atentos no que é que nós estamos fazendo, como estamos dividindo bem o nosso tempo. E o nosso tempo para o Senhor. Como é que nós estamos usando o nosso tempo para o benefício do próximo? Estamos fazendo isso? Ou o foco sou eu? Se eu estou fazendo isso, eu estou sendo uma pessoa infrutífera, até mesmo dentro da sociedade. Pense bem nisso. E aí ele finaliza o capítulo 15, com versículo 15, capítulo 3, versículo 15, saúdam todos os que estão comigo. Então Paulo não estava, escrevendo a sua carta para Tito e para os irmãos e diz, todos saúdam a todos e todos os saúdam também. Saúdam os que nos amam na fé. Saudação final. Aí aqui, a graça sejam com todos. Amém. Paulo finalizando e provando mais uma vez
que ele estava escrevendo para Tito, porém era uma carta aberta para todos que quisessem ler o que Paulo tinha escrito a Tito, para provar que Tito estava, sim, debaixo do poder do Senhor e da autoridade do Senhor para fazer o que ele estava a fazer. Então, a graça seja com vós todos. Amém. É triste, né? É triste que as pessoas elas têm tomado essas passagens como essa para pegar e jogar nas pregações, né? Como a bênção final de um culto. Ela não é para os não crentes. Essa aqui é para os cristãos. Paulo não estava escrevendo para não cristãos, ele estava escrevendo para servos do Senhor. Então, a graça sejam com todos, ele está falando com quem? Para a graça estar comigo, eu preciso primeiramente entregar a minha vida a Cristo. Se eu não entreguei a minha vida a Cristo Jesus, como eu posso ser acompanhado pela graça? A graça está me seguindo de olho em mim, né? Esperando que eu abra meu coração para Ele, se eu não o aceitei. Vocês estão entendendo a diferença de posicionamento. Isso aqui não é uma bênção sacerdotal para ser lido no final dos cultos. Isso aqui é algo que Paulo finalizou a carta aos irmãos, onde nós devemos estar saudando uns aos outros com a graça e a paz do Senhor. Não como um ritual, como tem sido feito, mas com amor e com sinceridade, né? Entregando, da mesma forma que eu posso dizer a vocês, tenham uma boa noite, irmãos, tenham um bom dia, que Deus te abençoe. Eu posso também dizer, a graça seja com todos, mas desde que seja verdadeiro. E amém consolida aquilo. Dizendo, eu assino embaixo, eu concordo, e eu estou afirmando o que acabo de afirmar, reafirmo o que eu acabo de afirmar. Muitos irmãos têm usado o amém erradamente também, ou nem usam um amém, né? Irmãos, que o Senhor possa, através dessa pequena carta de Tito, estar edificando as nossas vidas, para que juntos possamos voltar a edificar a igreja. Semana que vem, na permissão do Senhor, e enquanto o Senhor permitir que estejamos aqui, né, afastados, vamos estar juntos novamente para glorificar e exaltar ao Senhor e, principalmente, vamos estar falando sobre a edificação da igreja novamente, para a glória do Senhor.